Olá, eu sou Meire Alves, do canal Florações do Evangelho. Hoje é o nosso primeiro vídeo, do canal, e antes de começarmos a falar de Jesus, dos Evangelhos, eu acho que nós precisamos entender um pouco de história. Porque Jesus foi tão importante, é a pessoa mais importante que já passou pela terra. Jesus foi um divisor de águas. Então, é importante que nós saibamos que muito antes já haviam anunciado a sua vinda. O Pai Celestial já tinha prometido que iria enviar o seu Filho para ser o Salvador dos nossos pecados, para ser o Cordeiro do mundo. E então, meus amigos, eu peço que se inscrevam e deem o seu like e fiquem comigo até o final deste vídeo. Muitos de vocês já devem conhecer a história do cristianismo, que tudo começou, com os judeus, e os judeus, pelo que nos conta a história, teriam começado no ano de 2000 a.C., na Mesopotâmia, quando aconteceu a destruição de Ur e da Caldeia, e eles precisaram se mudar para outros lugares. A família de Abraão imigrou para a região da Síria. E todos nós conhecemos a história de Abraão e sabemos que Deus falou com Abraão que dele nasceria a nação de Israel. E dele nasceria toda a descendência até chegar Jesus. Pois bem, no Velho Testamento nós temos vários profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Vamos começar pelo mais antigo deles, que é Isaías. Isaías viveu no ano de 740 a.C. E no capítulo 7, versículo 14, ele falou: "Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel." Emanuel significa Deus conosco. E mais na frente nós iremos ver as profecias de Isaías também sobre a morte de Jesus. Gente, já estava tudo escrito nas Escrituras. É por isso que Jesus falou: "Eu não vim destruir a lei. Eu vim para que a cumpram e se cumpra as Escrituras." Ele falou isso no mínimo umas 3 vezes, Depois nós vamos ter um sacerdote chamado Alma. Apesar de ser feminino, um nome feminino, era um homem, E na época do rei Adidebe. Ele viveu 80 anos antes de Cristo. Olha só a clareza da profecia dele. É do capítulo 7, versículo 9. "Mas eis que isto o Espírito me disse: clama a este povo, dizendo: arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor e andai em suas veredas, que são retas. Pois eis que o reino do céu está próximo e o Filho de Deus nascerá na face da terra." No versículo 10, Alma fala: "E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido. E uma sombra a envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo, e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus." Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, nos disse: "Eis que dias virão, oráculo de Javé,
nos quais suscitarei a Davi um germe justo, que reinará como rei, será sábio e exercerá o direito e a justiça sobre a terra. Em seus dias, Judá será salvo e Israel terá segurança em sua morada. Este será o nome com que o chamarão, Javé, nossa justiça. E Zacarias, em capítulo 11, versículo 13, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, crio de jumenta. E Zacarias previu também que Jesus seria traído, né, e por 30 moedas. Olha só o que ele fala no capítulo 11, versículo 13. Mas Javé me disse, lança no tesouro esta bela soma com que fui por eles avaliado. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei no tesouro da casa de Javé. Então, eu fiz questão de fazer essas pesquisas para que vocês saibam que muito antes da vinda de Jesus na terra, Deus já estava preparando o caminho para que ele viesse. Mas por quê? Porque a gente vê pelos filmes, pelas histórias, que o povo judeu era sempre um povo muito devoto a Deus, mas nem sempre foi assim. Quando a população judeia precisou se dividir em vários lugares e depois foram cair cativos no Egito, a população dos hebreus, eles assimilaram também o culto dos deuses, eles assimilaram muitos cultos pagãos. Então foi aí nessa época, né, em 1391, que viveu Moisés, 1391 antes de Cristo. Então vejam bem, 700 anos depois que os judeus mais ou menos os hebreus já estavam se organizando, Deus, né, chama Moisés e entrega para ele a missão de tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. E uma das passagens mais belas que eu acho, quando Moisés sobe, né, no monte, que ele ouve a voz de Deus pela primeira vez na forma de uma sarça em fogo, quando Deus fala para ele que ele voltasse para o Egito, que já tinha morrido quem o ameaçava, e que ele falasse aos filhos de Deus que ele tinha ouvido as suas preces, o seu clamor, e tinha enviado o libertador. Aí Moisés questiona Deus, né? Moisés fala, mas Senhor, que nome vou falar? Porque ele não estava vendo o rosto de Deus, ele estava vendo a chama, né, ardente. Aí qual é o seu nome? Gente, olha o que Deus responde para Moisés. Eu sou o que sou. Olha que forte isso. Eu sou o que sou. E daí para frente, Deus deu todas as demonstrações para Moisés, para o povo hebreu, do quanto o amava. Bom, até Moisés, nós tínhamos um Deus que era conhecido como o Senhor dos Exércitos. Era um Deus que deixou os 10 mandamentos, era um Deus que fazia Moisés ganhar batalhas. Então era um Deus temido, era um Deus que destruía, né, as muralhas de Jericó. Ele era um Deus temido pelo seu povo. E não era isso que Deus queria. Deus queria ser amado. Então, foi quando houve uma grande mobilização no céu para a vinda de Jesus. Agora quando a gente busca, sabe, entrar nesse tempo do passado,
Gente, olha a maravilha de Deus, olha o amor de Deus pela humanidade. Deus entregou o seu Filho amado, sabendo de tudo o que aconteceria com ele, mas sabendo que ele precisava vir para restaurar o Evangelho. Né? Com a lei de Moisés, quem com ferro fere, com ferro será ferido, Jesus veio implantar a lei do amor, a lei do perdão. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Se você for fazer essa multiplicação, é uma conta infinita. E Jesus veio, né, com toda a sua doçura, com toda a sua majestade, para implantar no mundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ficamos também imaginando como foi a escolha de Deus sobre Maria, né, a mãe de Jesus. Aquela Maria devia ser um espírito muito puro, né, para poder receber, ser mãe do Salvador. E olhem só, Maria tinha 15 anos, era noiva de José, quando o anjo Gabriel apareceu a ela e anunciou que ela ficaria, que ela seria mãe do Filho de Deus, e que seria, como ela era virgem, o que nela seria feito seria obra do Espírito Santo. Gente, Maria não duvidou em momento algum. Ela acreditou no anjo Gabriel, ela acreditou nas palavras de Deus. Então, nós sabemos que Gabriel precisou aparecer para José em sonho e falar para José que Maria estava esperando o Filho de Deus, que ela não tinha conhecido homem algum e que nela era a obra do Espírito Santo, que ela viria dar à luz, né, ao Salvador do mundo. Foi quando José aceitou, né, casou com Maria, levou a gravidez, né, e cuidou de Jesus até a sua morte. Nós sabemos que depois do nascimento de Jesus, pela história, Maria teve outros filhos com José. Homens, foram 4 homens, né, e uma mulher. Então, meus amigos, esse vídeo de hoje vai ficar por aqui. O próximo vídeo, nós já estaremos falando sobre a infância de Jesus, certo? Tem alguns episódios sobre a infância dele que são muito preciosos. E eu agradeço a oportunidade, peço que se inscrevam, deixem o seu like, os seus comentários e muito obrigado e até o próximo vídeo.